Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. 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 Então, nós estamos iniciando hoje a festa da padroeira da nossa paróquia, Nossa Senhora de Fátima. E esta missa, então, nós contamos com a participação, a presença dos nossos jovens, os jovens das nossas comunidades, a nossa juventude, né? Então eu vou pedir que a juventude fique de pé, todos os jovens que estão aqui na igreja, fiquem de pé. Bom número, né? Então aqui nós temos, não o futuro, mas o hoje da igreja e o hoje do nosso Brasil. Vamos apoiar a nossa juventude, vamos ser presença do amor de Deus na vida da nossa juventude. A toda a nossa juventude aqui presente e aqueles que não estão também, uma bonita salva de palmas. Podem assentar. O evangelho deste quinto domingo da Páscoa, nós temos o trecho do discurso de despedida de Jesus. Os capítulos 13 ao 17 faz parte do discurso de despedida de Jesus que ele fez na última ceia,
na Quinta-feira Santa, antes da sua prisão, depois sua morte e ressurreição. Então, nesse discurso de despedida, Jesus deixa um testamento para os seus discípulos de ontem e de hoje, para que na fidelidade a Ele, na força do seu Espírito, os seus discípulos de ontem e de hoje possam testemunhar a sua presença no mundo, possam testemunhar com palavras e obras que Ele está vivo, que Ele caminha conosco, que Ele é o Senhor da vida e é o Senhor da história. De que maneira que nós vamos testemunhar, nós cristãos, nós igreja, vamos testemunhar que Jesus está vivo com o nosso testemunho, tendo sempre o seu evangelho como referência para nós, testemunhando no mundo os valores do reino, os valores do evangelho. E esse testemunho é o sacrifício espiritual que nós devemos testemunhar, que nós devemos viver. Nós vamos testemunhar que o Cristo está vivo, nos colocando sempre do lado da vida, nos colocando sempre do lado da morte, contra a morte, contra a violência, e sendo sempre instrumentos de paz. Então nós vamos testemunhar que o Cristo está vivo, testemunhando o seu amor no mundo, vencendo o ódio, vencendo a mentira. Por isso nós não podemos compactuar com fake news, com notícias falsas. Não podemos, porque diz Jesus que o diabo é o pai da mentira. E nós temos que ser aqueles que anunciam a verdade. Nós não somos profetas de desventuras, de desgraças. Mas nós temos uma boa nova, uma palavra para anunciar e testemunhar. Essa boa nova, essa palavra é Jesus, que se apresenta como caminho, verdade e vida. E ao apresentar-se como caminho, verdade e vida, Jesus apenas diz que é tudo para a comunidade, para nós. As pedras vivas que formam o edifício espiritual que é a igreja. E essa não pode buscar nem viver algo que não esteja em consonância com a sua pessoa, que não esteja de acordo com a sua mensagem, com seus ensinamentos, com a sua proposta. O itinerário, o caminho a ser percorrido é a trajetória de vida. A verdade a ser transmitida é o seu ensinamento. E a vida a ser vivida é aquela que Ele deu em abundância, marcada pela dignidade, liberdade e amor. Sem Jesus, a comunidade não tem rumo, não tem futuro, não tem o que anunciar e, consequentemente, não tem razão para viver e existir, uma vez que sem Ele não há relação nem conhecimento de Deus, o Pai. Se Cristo é o caminho, a verdade e a vida, não há existência humana que possa se realizar fora dele. Ele preenche nossa existência e nos dá a paz. Vivendo assim, com esse espírito, é que poderemos experimentar a imensidão do amor do Senhor por nós. Jesus é o caminho, porque é o único mediador da salvação. É a verdade, porque é o revelador do projeto de Deus. É a vida, porque é o Salvador
que nos dá a vida de Deus que Ele possui. Então, acolhendo Jesus, caminho, verdade e vida, e o seguindo e dando testemunho dele, nós participaremos da sua vitória, nós participaremos da sua vida. No Evangelho, Jesus diz que na casa do Pai há muitas moradas. E essa casa, onde há muitas moradas, é o paraíso, onde teremos antecipadamente uma cadeira numerada? Não. A casa do Pai é a comunidade dos seguidores e seguidoras de Jesus, a igreja, onde Cristo é a pedra angular, a pedra principal, e nós devemos ser pedras vivas. Essas pedras vivas, então, todos nós que devemos testemunhar com a nossa vida, com as nossas obras, né, as riquezas do Evangelho de Jesus. E nós hoje, como eu falei, estamos aqui acolhendo a nossa juventude, né? Então nós não queremos jovens simplesmente para estar dentro da igreja, mas nós queremos jovens para que no mundo, como pedras vivas desse edifício espiritual, possa testemunhar a pessoa, a mensagem, o projeto de Jesus, os valores do reino. É isso, nós queremos jovens para animar o mundo, as realidades do mundo, com o espírito do Evangelho, com o espírito de Cristo. Então é para isso, por isso que eu dizia no início, os jovens não são apenas o futuro, mas é o presente. O presente da nossa sociedade e o presente também da nossa igreja. Por isso que nós devemos acolher bem, compreender a vida da nossa juventude. Às vezes hoje nas nossas comunidades, né, entre nós, às vezes a gente critica demais os nossos jovens, né? E às vezes a gente não dá espaço, aquele espaço devido. Às vezes nós não temos aquela apatia, aquela empatia, aquela simpatia com a nossa juventude. Temos às vezes apatia ou indiferença. Então, se nós queremos que a juventude seja de fato o presente e o futuro da sociedade, da igreja, seja essas pedras vivas do edifício espiritual, sejam testemunhas do Cristo lá fora, então nós temos que acolher a nossa juventude, escutar a nossa juventude, apoiar a nossa juventude, não deixar que eles desistam dos sonhos, dos ideais que eles têm. Se não têm, vamos ajudá-los a ter sonhos, a não desistir deles e também dos seus ideais. Então a comunidade cristã, a comunidade de fé, é esta casa que Jesus preparou para todos nós. É a comunidade onde há muitos lugares, muitos serviços, muitas funções a serem desempenhadas. Essa comunidade que deve ter espaço para todos, que todos devem ser acolhidos. Acolhidos com misericórdia, não acolhidos com regras, com normas, mas acolhidos com o calor, o sabor, a vida do Evangelho de Jesus. Nós temos que entender como igreja que nós devemos ser mais evangélicos. Que nós temos que ter sempre como referência o Evangelho de Jesus. O Evangelho basta. E às vezes a gente se apega a tantas normas, a tantas regras, às vezes até etiquetas também, né? E com isso, às vezes, a gente tira o sabor, a riqueza do Evangelho. Aí a gente deixa de ser essa casa da misericórdia, essa casa do amor, essa casa humana. Então, para a gente ser essas pedras vivas, esse edifício espiritual, nós temos que seguir mais o Evangelho. Mais Evangelho, menos regras e menos normas. Mesmo porque a regra maior da igreja, da comunidade, nossa, tem que ser o amor.
E é isso que Jesus deixa como herança, como riqueza no seu testamento espiritual. É o amor. E é vivendo esse amor entre nós que nós estaremos oferecendo a Deus um culto verdadeiro, um culto perfeito e sacrifícios espirituais. Ao dizer, vou preparar-vos um lugar, Jesus sugere que tem de ir ao encontro do Pai, para que os homens e mulheres possam, pela lição do amor, olha aí, pela lição do amor e pelo dom do Espírito, fazer parte da família de Deus. Então que nós acolhamos o Cristo ressuscitado na nossa vida, no nosso coração, como caminho, verdade e vida, e possamos testemunhá-lo com alegria, com esperança, no dia a dia da nossa vida. Professemos a nossa fé, não apenas com os lábios, mas com o coração, com o testemunho lá fora das nossas obras.